galera, está aqui no Mais um Fractal Revisa. Meu nome é Luzielton e nós vamos trabalhar com vocês a respeito da notação química e trabalhar com vocês a respeito de elemento químico, número atômico, número de massa e relação entre os átomos. Bem, a notação química é a forma como nós devemos escrever numa tabela, num gráfico, alguma maneira que a gente faça para facilitar o nosso serviço. Bem, a notação que nós vamos adotar aqui seria X, que seria o símbolo do elemento químico. Bem, o que é o símbolo do elemento químico? Símbolo do elemento químico, ele pode ser representado de duas maneiras. Ou ele pode ser representado por uma letra, que a primeira vai ser sempre maiúscula, ou ele pode ser representado por duas letras, que a primeira será maiúscula e a segunda obrigatoriamente tem que ser minúscula. Lembrando que aqui seria o símbolo do nitrogênio e aqui seria o símbolo do níquel. Tá, primeira maiúscula, segunda minúscula. Quando nós temos o símbolo do elemento químico, que seria o X, seria o símbolo do elemento. Desse símbolo do elemento, eu vou ter uma notação que a gente vai chamar de Z, que seria o número atômico. Então, ó, Z representa o meu número atômico. E eu tenho também o que nós chamamos de A, que seria o meu número de massa. Então, você tem o número atômico e o número de massa. O número atômico é dado pela letra Z, ele sempre vai vir embaixo do lado esquerdo. E o número de massa, que é dado pela letra A, ele pode vir embaixo do lado, ou em cima do lado esquerdo, ou em cima do lado direito. Normalmente é em cima do lado esquerdo. Como exemplo, a gente poderia colocar o Na, que seria 23 e seria 11. Tá, se eu te perguntasse, nome do elemento químico, sódio, que veio do latim natrium, que é o Na, primeira maiúscula, segunda minúscula. Se eu tiver um número atômico, é o que está embaixo do lado esquerdo, 11. Se eu te perguntar o número de massa, seria quanto? 23. Só que aí você pode me perguntar o seguinte, mas espera aí, numa tabela periódica eu vejo outra notação. Beleza, é isso aí mesmo. A primeira coisa que a gente tem que trabalhar é olhar a legenda de uma tabela. E a legenda é aquele quadrinho que está lá embaixo, a parte lá da tabela. E ele normalmente a tabela vem o número, o símbolo, o número atômico em cima e o número de massa embaixo. Mas não está errado nenhum dos dois, porque você tem a notação química. Da notação química, a gente pode chegar no que nós chamamos de número atômico. O que vem a ser o número atômico? Quando vocês ouvirem número atômico, é o número de prótons que o elemento possui em seu núcleo. Ou seja, número atômico é igual ao número de prótons. Z vai ser sempre igual ao P. Ou seja, se eu tiver o iodo, que tem como símbolo I, o Z dele seria 53 e aqui 127. Tá, se eu te perguntar, qual que é o número atômico ali? O número atômico é 53. E se eu te perguntasse qual que fosse o número de prótons? Também seria quanto? 53. Por quê? Porque Z é igual a P, ou seja, o número atômico é igual ao número de prótons. E o número atômico é o que está embaixo do lado esquerdo, então eu já sei que está aqui. Daqui eu consigo também chegar no número de massa. Opa, número de massa, beleza, o número de massa aqui já está bem claro que vai ser quanto? 127. Mas o que é o número de massa de um elemento? O número de massa, massa tem a ver com peso. E onde que está o peso do átomo? Na aula passada dos modelos atômicos, nós comentamos e falamos que o peso do átomo está localizado nas partículas nucleares. Ou seja, se eu quero saber a massa de um elemento químico, eu vou pegar a soma dos prótons mais a soma de quem? Dos nêutrons. Ah, mas para que eu vou fazer isso se aqui eu já sei que o número de massa é em cima? Tranquilo. Mas e se ele quisesse saber o número de prótons? Número de prótons seria o quê? Seria a massa menos o nêutron. Mas para que eu quero saber isso também se já está aqui o número de prótons? Tudo bem, mas então eu posso descobrir o número de nêutrons, que seria a massa menos o próton. Opa, aqui agora já não tem o número de nêutrons. Então, neste caso aqui, o número de nêutrons vai ser exatamente o quê? O número de nêutrons vai ser a massa, que é 127, menos 53, que vai dar
74. Esse seria e é o número de nêutrons. Aqui, para você achar o número de massa, aqui, para você achar o número de prótons, e aqui, para você achar o número de nêutrons. Então, massa, prótons e nêutrons. Neste caso aqui, você tem isso. Para a gente fechar essa videoaula agora, está faltando o número de elétrons. Como que eu vou fazer pelo número de elétrons? O número de elétrons é simples. O estado pode ser encontrado, o elemento pode estar em dois estados. Ou no chamado estado fundamental, que é aquele que a gente fundamental, que é aquele que a gente fala que é o estado neutro, que ele não vai nem ganhar e nem perder elétrons. Ah, mas se ele não ganha nem perde, qual que vai ser o número de elétrons dele? Vai ser exatamente igual ao número atômico, que é exatamente igual ao número de prótons. Ou seja, neste exemplo, qual que seria o meu número de elétrons aqui? Como que eu sei quando ele está no estado fundamental neutro? Quando não tem nada aqui ou quando vem um zerinho aqui. Se não tiver nada ou zerinho, estado fundamental ou neutro. Nem ganha e nem perde elétrons. Então significa que o número de elétrons vai ser igual ao número atômico, que vai ser 53. Beleza. Só que ele pode ser encontrado também no chamado estado iônico. Quando nós falamos estado iônico, ele pode estar em dois estados, ou no estado de cátion, ou no estado de ânion. Como que funciona isso? Bem, o estado de cátion é sinal positivo, o estado de ânion é sinal negativo. Só que positivo na química perde, e negativo na química ganha. Perde ou ganha o quê? Elétrons. Ele pode perder 1, perder 2 ou perder 3. Como ele pode ganhar 1, ganhar 2 ou ganhar 3. Mas como que vai aparecer? No caso do iodo, o iodo ele tem como número, ele está na família 7A, então o iodo vai ser menos 1, ou seja, 1 menos. Significa nesse caso que o número atômico continua 53, o número de prótons continua 53, o número de massa continua 127, o número de nêutrons continua 127 menos 53, 74, mas o número de elétrons, que era para ser 53, mas como ele está no estado iônico, mais especificamente no estado de ânion, ele vai ganhar 1. 53 ganha 1, fica com 54. Então o número de elétrons vai ser 54. Em contrapartida, se eu tivesse o alumínio, que seria 27 e 13, só que 3 mais. Qual que seria o número atômico do alumínio? O número atômico embaixo, 13. Número de prótons também 13. Número de massa em cima, 27. Número de nêutrons, 27 menos 13 vai dar 14. Então, o número de nêutrons, 14. Só que o número de elétrons, era para ser 13. Como ele está perdendo 3 estados de cátion, ele perde 3, fica com 10. Então, o número de elétrons passa a ser 10. Galera, com isso vocês viram número atômico, número de massa, número de nêutrons e o chamado número de elétrons, que pode ser no estado fundamental ou pode ser no estado iônico, no estado de cátion ou no estado de ânion. Valeu e até a próxima.